Juliana Rosa sempre com a gente aqui no meio do dia. Ju, saíram mais números hoje. Os números saem a cada dia. E hoje foram os relativos às vendas do comércio. O que você nos conta, Ju? Boa tarde. Tudo bom, Fábio? Boa tarde. Boa tarde para a Débora também, Oi. para o nosso ouvinte. É um dado que mostra uma queda de vendas do varejo mais forte do que estava sendo esperado. É um dado de maio. Normalmente maio é bom, né? Porque é mês das mães, é a segunda data mais importante do varejo depois do Natal, e mostra uma queda de vendas de 1%. A previsão era ter uma queda mais ligeira ali de 0,2%, mais ou menos. Então, 1% de queda mostra que o varejo está sentindo mais fortemente a dificuldade de consumo dos brasileiros. Brasileiros altamente endividados, um crédito muito caro, juros que ainda não baixaram. Então, a gente vai olhando aqui os detalhes. O que mais me chama a atenção, Fábio, Débora, é a queda das vendas nos supermercados. Porque normalmente quando começa a ter queda de preços de alimentos, principalmente, a deflação que a gente vem conversando aqui, né, a inflação menor hoje no Brasil, ela está sendo muito puxada por alimentos, porque o Brasil está tendo uma safra agrícola recorde esse ano, então a oferta de alimentos aumentou muito, os preços baixaram, carnes, um pouco de tudo. Aí a gente vem com redução de preços significativa já há vários meses, mas ainda assim as vendas continuam caindo. E aí quando você tem algum alívio de orçamento, a primeira coisa que aparece de melhora é supermercado. Você tem um dinheirinho que sobrou um pouco mais, você vai comprar mais primeiro coisas básicas, depois aparecem as compras de outros produtos que não sejam ali mais essenciais. Então me chamou muita atenção isso. Também destaco para vocês a queda de construção civil, que também é um setor que vem amargando aí bastante quedas, porque é um setor que depende muito de crédito. Então, o pessoal com muita dificuldade ali de poder sustentar a construção civil, que é um setor que gera muito emprego. Roupas e calçados também teve uma queda forte, móveis e eletrodomésticos. Então, você tem uma dificuldade que está bem espalhada. Esse dado certamente é mais um fator aí para poder mostrar que a gente precisa da queda de juros e precisamos também desse programa que o governo anunciou, que começa na segunda-feira, que é o Desenrola. Não tem como só baixar a Selic, né? Você tem uma situação hoje de endividamento vindo de períodos difíceis da pandemia, de disparada de inflação, que tem que ter um programa específico para ajudar as pessoas a se livrarem das dívidas, a prazos longos, a descontos grandes, né, que caibam ali na parcela mensal. Então, vai ser fundamental esse programa, o Desenrola Economia, que vai começar na segunda-feira. A primeira fase, ela vai ser focada em instituições financeiras, com clientes com rendas menores ali, até 2 salários mínimos, e até R$20 mil, a dívida, o tamanho da dívida, mas vão ter outras etapas, incluindo também aumentos ali de quem tem endividamentos maiores. Então, enfim, tem ali os detalhes, né? O governo está divulgando hoje e vai ser importante a gente olhar o segundo semestre, que vai ser beneficiado pela queda da taxa de juros básica da economia, que é referência para os bancos. Então, quem não está incluído no Desenrola vai também começar a sentir condições melhores de crédito para poder a parcela, né, caber no bolso ali, para de fato a pessoa ter chance de se livrar do endividamento. E essas famílias de rendas menores também precisam ser socorridas imediatamente, porque se cai compra de alimento, Fábio, Débora, eu acho que é um sinal bastante alarmante, viu? Sem dúvidas, né? E é isso que as pessoas sentem. Claro, toda vez que a gente fala desses dados, que a gente traz esses levantamentos aqui, né, Ju, os nossos ouvintes trazem o impacto do que estão sentindo e percebendo no bolso. Claro. E às vezes, quando a gente fala ou de aumento ou de queda, principalmente, demora um pouquinho para que algumas pessoas, alguns ouvintes falem, ué, mas onde é que está
essa desaceleração aí. Não, mas eu vou ter que pesquisar então, porque no supermercado onde eu compro, não estou percebendo esse cenário, né? O que a gente pode falar de, assim, de Uma média projeção? nacional. Não, isso é interessante mesmo, Débora, porque sempre que a gente conversa, tem várias pessoas que questionam, né? Se realmente está tendo alívio de alimentos e tal, as pessoas não estão sentindo. Tem tanta questão local, né, que como você está trazendo, depende de onde a pessoa consome, esses levantamentos são em nível nacional, então claro que tem locais que são mais caros, outros que têm preços menores dos mesmos alimentos, mas eu acredito, Débora, que é muito também, enfim, acho que todos nós sentimos, né, não, Fábio, Débora, que a gente tinha, enfim, um tempo atrás, com R$100, você comprava muito mais coisa do que você compra hoje, né? Tem muito produto que não voltou aos preços anteriores e também a própria situação de renda dos brasileiros, você vê que tem uma dificuldade das pessoas sentirem a melhora, tanto porque tem um endividamento acumulado, tanto porque você teve também um processo depois dessa crise de perda do poder de compra mesmo, né? Muitas pessoas foram substituídas que ganhavam mais por salários menores, né? Então a gente também está nesse processo de dificuldade por uma série de motivos. Então acredito que a melhora de fato só vai sentir a partir do momento que os juros começarem a cair, as pessoas começarem a ter condições de pagar suas dívidas e aí a percepção, né, de que de fato os preços, embora, enfim, caros, estejam menos caros do que estavam no ano passado, por exemplo, aí a sensação, as pessoas vão perceber que isso de fato está acontecendo, porque realmente, né, quando você mistura tudo, está muito difícil ainda, né? Está muito difícil ainda você conseguir sentir essa melhora. Então, no segundo semestre, a gente tem uma perspectiva de que as coisas comecem a melhorar, que assim seja, né? A gente, pelo menos, acho que a boa notícia é que a gente passou ali pelos momentos mais difíceis, acho que de inflação, principalmente, chegou a 12%, estamos aí na casa dos 3%, e agora essa rearrumação da economia também, juros começando a cair, a inflação cedeu, então a gente pelo menos entra numa fase um pouco mais iluminada, digamos assim. Isso que a Ju falou é fundamental, né, Ju? É uma média nacional. E o Brasil é um país enorme. Por isso há uma variação muito grande. Se a gente recortar só de estado para estado, já há uma variação enorme. Por exemplo, em Alagoas, a queda foi de 5,9%. Muito maior do que a média nacional. 5,9% de queda. Em Rondônia, 5,3%. Por outro lado, teve alta, por exemplo, em Tocantins, 1,8%. Maranhão 0,4. Então, é claro que o número reflete uma média nacional, mas se a gente for separar estado por estado, há uma diferença muito grande entre eles, né? É verdade. Eu até estou abrindo aqui, quem quiser ver no site do IBGE, é até fácil de achar que dentro das estatísticas, você coloca ali o link estatísticas e aí tem todas as estatísticas, uma delas é preços. E aí quando a gente olha aqui dentro do IPCA, a gente consegue perceber também que tem itens, como você está dizendo, Fábio, por exemplo, a cenoura às vezes ficou mais barata num lugar e até ficou mais cara em outro. Enfim, você tem uma média, assim, né, de oferta de cenoura, vamos supor, mas naquela região específica não teve aquele impacto. Então, é até interessante notar, porque cada um tem uma cesta de compras, então quando a gente fala que os alimentos estão tendo alívio, dá a depender também se você consome outros produtos e serviços que também não são ali os mais consumidos, né, que são a média, que fazem parte das pesquisas do IBGE, muitas vezes também tem essa percepção de que as coisas não estão melhorando, né? Às vezes você come um produto específico, né, da tua região, né, da sua cultura, e que não necessariamente aquele produto ficou mais barato. Então, eu acho bem interessante olhar também e a gente entender como é que está, o que está realmente barato, o que está ficando mais barato mesmo na minha cidade, porque tem por região. Então, tem aqui Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, e aí é bem legal da gente entender se esses números médios do país dizem o que você está sentindo na sua região. Muito bem, é isso. Ju, a gente volta a conversar na próxima segunda-feira. Bom descanso para você, bom fim de semana e até lá.
Olha, segunda-feira, gente, eu tenho uma má notícia. Eu não vou estar. Ah, porque eu vou tirar mal boa, uma semana Ju. de férias. Ah, você não soube, não? Você não recebeu aquele e-mail do RH? Eu não vou Aviso. abrir o e-mail hoje. Aviso, férias canceladas. Então até Então- outra E não semana, quero Ju. saber. Então, bom descanso. Então, o meu bom descanso, a frase valeu pela metade, né? Bom descanso e até a volta. Até a semana, outra semana. Valeu. A gente beijo. esquece, mas quem vai sair de férias não esquece. Beijo, Ju. Beijo.